Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e aconteceu alguma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Para nossa reflexão hoje, sem mais delonga, está em Gálatas 3, né, do 1 ao 10, mas o nosso versículo-chave é o versículo 10, né? Porque nós temos que compreender, né, não somente no falar, mas no praticar. Se nós andarmos por rudimentos da lei, temos que cumprir, né, a lei, todas as leis, entendeu? Ou então entender a graça e aceitar, né, em adoração em espírito e em verdade. Gálatas 3 diz assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte, né, da cruz de Jesus Cristo tão claramente, como se fosse o quê? Como um espelho, né? A gente entendeu, né, claramente a morte de Jesus, na verdade, de cruz, morte de cruz. Então ele disse, né, tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. O entendimento era claro. 2. Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé? Pela fé naquilo que vocês viram e ouviram? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas, já falei no outro vídeo, né? As leis judaicas, as leis ficou em Cristo. O pecado era a transgressão da lei moral, né? Por isso que Jesus escreveu na lei, a lei moral na areia, e ninguém jogou pedra na mulher. Entendeu, amigo? Preste atenção, não tem nada a ver com o que se fala sobre 613 leis, a lei moral. A lei moral que, de lá do Jardim do Éden, que Jesus veio, né, pagar o preço, né, pela lei moral. Verdade? Ele disse, não toque tocar. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Né? Perdão, me chamaram, né? Será que vocês, versículo 3, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual, né, lá no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecer elas agora as fará cristãos mais fortes, mais espirituais? Preste atenção, hein? Vocês sofreram tanto pelo Evangelho, gente, pelo amor de Deus, e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso, Paulo disse para os Gálatas, porque ele ensinou, falou sobre a graça, eles entenderam o reino espiritual, o reino estabelecido, o reino eterno, o Evangelho eterno. Eles parece que tinham entendido, mas nas costas de Paulo estavam vivendo rudimentos da lei. Ai, meu Deus, preste atenção, mera coincidência em algum lugar. Preste atenção em algumas mentes, quando falo lugar, mentes, né? E eu lhes pergunto de novo, no versículo 5 de Gálatas 3, e eu lhes pergunto de novo, aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo, olha o que Jesus falou para a mulher samaritana: vocês não vão me adorar nem no monte, nem em Jerusalém, para me adorar em espírito e em verdade. Preste atenção, mas o povo não escuta aí nada, não quer saber de nada. Preste atenção. Então, aquele que dá o poder do Espírito Santo e opera milagres, né, no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra. Vocês receberam a palavra foi por causa dos sacrifícios,
dos problemas dos rudimentos, regras, tradição de homens, né? De fariseus, de judeus? Ou foi pela pregação da fé? Pelo amor de Deus, né? 6. Abraão, aí ele diz, né? Abraão teve a mesma experiência, ele creu em Deus, né? Muitas das vezes, que às vezes se fala em Abraão, Isaac e tudo mais, né? Sempre as mentes, né? Não generalizando, se volta para trazer uma mensagem que é de sacrifício, né? Mas Abraão, na verdade, é o pai o quê? Da fé, não é verdade? Ele foi com Isaac e voltou com Isaac. Presta atenção, hein? Então, presta atenção. Então, a mensagem de Abraão é a mensagem o quê? De fé, né? Presta atenção. Então, Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus, né? Por isso que bem-aventurado aqueles que não viram e creu, né? Abraão, o Espírito ainda não tinha se manifestado. Hoje, na nossa realidade, nós, né, não vivemos lá no tempo dos judeus, ali com Jesus de Nazaré. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu, não é verdade? Foi falado, né? Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus e isso lhe foi o quê? Creditado, né, como justiça. O que foi acreditado para Abraão como justiça, né, Romanos 5, vai lá e fala, vê que a justificação é pela fé. Entendeu, minha? Preste atenção, não havia um justo sequer, mas pela fé, né? Muitos foram justificados, entendeu, minha? Preste atenção. 7. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé, aleluia. As Escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios, mediante o quê? A sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles em todas as nações, aleluia, confiarem todos aqueles que confiarem em mim, como você, Abraão, entendeu, menino? E assim, 9, e assim acontece, todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, aleluia, aleluia. Agora vamos entender, né? Vamos entender aqueles que não entendem, já o reino já estabelecido, Jesus falou, está consumado, né? Já estamos na nova aliança, novo e vivo caminho. Não somos mais, o caminho, a verdade e a vida foi para os judeus, mas nós estamos depois da cruz, novo e vivo caminho espiritual, entendeu, menina? Preste atenção, a casa do tesouro agora é espiritual. Versículo 10, que é o nosso versículo chave para a reflexão. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los, estão debaixo que? Da maldição, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Então a maldição, eu vejo, né, às vezes, não generalizando, mas em alguns lugares, pessoas hoje abrir a Bíblia para poder pregar o Evangelho, que é as boas novas, é o novo e vivo caminho, né? E abrir em Deuteronômio 28, lá, né, é a repetição da lei de bênçãos e maldição, mas nós estamos, né, pela palavra de Efésios 1, né, versículo 3, me parece, na verdade, estamos por toda sorte de bênção, né? Nós vivemos em abundância da graça de Deus, aleluia! Oh, meu Deus do céu! Então, preste atenção, maldito todo aquele que em qualquer tempo, né? Preste atenção, hein? Quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Então não adianta, tu pega uma coisinha lá da lei,
tu sabe que é da lei para praticar, tu tem que praticar tudo. Entendeu? Não adianta pegar uma coisinha lá da lei, trazer com rudimentos, com costume dos judeus lá, dos judeus, trazer daquelas tradições ali judaicas, trazer para a realidade nossa, né? Nós vivemos de adoração em espírito e em verdade, né? Adoração, nós amamos uns aos outros como Deus nos amou, não é verdade? Nós nos ofertamos uns aos outros com alegria, porque temos esta alegria, né? De repartir com os irmãos esta abundância, né? Esta abundância de graça, né? E com isto fazemos como Tiago explicou lá para os judeus, né? Tiago 1, versículo 26 e 27. A religião de Deus, né? É assistir os necessitados, não é verdade? Então, por isso que nós temos que ter a religião de Deus, dar e dar com alegria, não é verdade? Não vivemos mais por rudimentos da lei. O que ficou lá na lei ficou. Romanos 10,4. O fim da lei foi Cristo. Então, mas nós vivemos em abundância do amor de Cristo. Ele disse, né? Vocês farão coisas melhores que eu, né? Presta atenção, por quê? Porque João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Nós fazemos porque o Espírito Santo faz morada, habita em nós, né? Presta atenção, hein? Nós não nos deslocamos para ir a um lugar buscar a presença de Deus. Eu conheci uma moça que hoje em dia não está mais entre nós. Ela disse que entrava na presença, saía da presença, entende? Então, ele faz morada em nós, né? Pelo menos é a palavra. Então, se ele faz morada, nós não precisamos buscar ele se move em nós. Aliás, nós nos movemos porque temos ele. Entendeu? Preste atenção, Pai seja convosco. Vamos meditar na palavra, viver da palavra, não somente no falar, mas no praticar e compartilhar com os irmãos, entendeu? Preste atenção, hein? E fica com esta palavra e não se esqueça de compartilhar a visão, entendeu? Com outros, preste atenção, não fique em cima do muro, hein, menino? Aqueles que está em Cristo, entendeu? É humilde de coração. Então vamos compartilhar a visão, entendeu? Comentar, curtir os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal se puder, entendeu? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.